Plano de Estudo Tutorado, segundo ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, Matemática. Bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 6 do PET volume 2 de Matemática do segundo ano. Tema: Sequências numéricas. Nesta semana, você resolverá atitudes de sequências numéricas e de objetos. Para resolvê-las, você precisa compreender que as sequências possuem padrões de ordem, seja de números ou objetos. A apresentação. Na matemática, uma sequência é formada por elementos que estão colocados seguindo uma determinada ordem. Além disso, a sequência pode ser infinita ou finita. Por exemplo, 0, 2, 4, 6, 8, 10 é uma sequência de números pares. 1, 3, 5, 7, 9 é uma sequência de números ímpares. As sequências citadas são chamadas de sequências numéricas. Entretanto, as sequências podem não ser numéricas. Podemos ter sequências formadas por códigos que respeitam uma determinada ordem. Para saber mais, acesse o link e assista ao vídeo Sequência Numérica para o terceiro ano do Fundamental. Aí tem o link para vocês acessarem. Atividades. 1. Dona Maria do Carmo organizou a sala de aula para as provas finais. Pediu ajuda a uma aluna para colocar numeração nas carteiras, mas algumas ficaram sem marcação, pois ninguém as ocuparia. Escreva os números das carteiras que não foram marcadas. Então, aqui, nós temos 0, 3, 6, aqui está faltando número, depois 12, aqui está faltando, 18, aqui está faltando, 24, qual é o próximo número? Aí vocês vão colocar os números que estão faltando. Número 2, observe a imagem e desenhe o que falta na sequência. Então, aqui nós temos as imagens, e nós vamos colocar o que falta, olha. Nós temos a estrelinha, que vem depois da estrelinha. Vamos colocar. Agora aqui, o que está faltando aqui? E aqui, e aqui. Escreva o nome das figuras que você desenhou. Número 3. João fez um desenho em seu caderno para propor um desafio a seu amigo Carlos. No desenho, ele escreveu alguns números. Veja. Então, aqui nós temos o desenho que João fez e colocou alguns números. Letra A. Escreva os números que deveriam estar no lugar das estrelas. Letra B. Esta sequência possui um padrão. Marque a alternativa que representa esse padrão. 2 em 2, 4 em 4, 8 em 8, 10 em 10. Escreva os números da sequência numérica em ordem decrescente. Número 4. Para fazer um bolo, Dona Elza gasta 3 ovos. Observando a quantidade de bolos, preencha na tabela a sequência. 1 bolo, 3 ovos. 2 bolos, 6 ovos. 3 bolos, quantos ovos ela vai gastar? 4 bolos, quantos ovos? 5, 6, 7, 8. 5. Caroline está organizando seus brinquedos. Observe as sequências de brinquedos que Caroline colocou nas prateleiras de seu quarto e responda. Então, nós temos aí a prateleira A e a prateleira B. Quais os brinquedos estão faltando na sequência B? Letra B. Quantos brinquedos tem na sequência A? Então, nós temos aqui a sequência A e a sequência B. Letra C. Qual é o brinquedo que na contagem é o número 5? Então, aqui no número 1, as carteiras foram numeradas, só que algumas ficaram sem marcação. Então, a gente tem aqui 0, 3, 6. Aqui a gente não tinha, então, colocamos o número 9, depois do número 12 não tinha, 15, depois do 18 já tinha, 21, 24 e 27. Por quê? Porque as carteiras estão numeradas de 3 em 3. Então, 0, 3, 6. Depois do 6, 9, 7, 8, 9. Depois 12 já está aqui. Depois 13, 14, 15, 18. Depois 19, 20, 21. Depois 24 já estava aqui. 24 com mais 3, 25, 26, 27. Então, ficou 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. E aí, é para a gente colocar os números que nós acrescentamos. Então, nós acrescentamos aqui o número 9, que não tinha, depois o número 15, o número 21 e o número 27.
Agora, no número 2, nós vamos desenhar o que está faltando. Então, nós temos uma sequência, uma estrelinha, um triângulo, um quadrado e um retângulo. Então, nós vamos colocar as figuras que estão faltando. Então, aqui nós temos a estrela. Depois da estrela, não tinha nada. Qual que vem depois da estrela? Triângulo. Então, você vai fazer o desenho do triângulo. Eu já coloquei aqui para você. Aí, nós temos aqui o quadrado, ó. O quadrado já estava aqui. Depois do quadrado, nós temos o retângulo. Também já estava aqui. Depois do retângulo, o que vem? Então, depois do retângulo, a gente começa aqui, ó. Então, vem a estrela. Depois da estrela, já estava aqui o triângulo. Aí, depois do triângulo, ó, nós temos o quadrado, continua aqui. E depois do quadrado, o retângulo, nós vamos colocar aqui. E depois do retângulo, aí começa aqui novamente. Então, vem a estrela, tá? Então, deu para entender? Aqui já está completo, ó, estrela, triângulo, quadrado e retângulo. E aí, nós vamos observar as figuras que tem lá e estão faltando aqui. Então, aqui, ó, tem a estrelinha e tem o triângulo. Não tinha o triângulo? Lá tem. Então, nós vamos colocar o triângulo aqui. Depois, tinha já o quadrado, ficou aí o quadrado. Tinha o retângulo aqui? Sim, ó, então tá aqui. Depois do retângulo veio o quê? Vem a estrelinha, então nós vamos colocar a estrelinha aqui. Aí já tinha o triângulo, já tinha o quadrado, agora vem o retângulo e depois do retângulo começa novamente a estrelinha. Então, escreva o nome das figuras que você desenhou. Então, você desenhou estrela, você desenhou estrela, você desenhou triângulo e você desenhou retângulo. Então, aqui nós temos um desenho que o João fez e ele quer propor um desafio ao seu amigo Carlos. Então, ele quer que ele descubra os numerais que vão entrar no lugar dos desenhos aqui. Então, nós temos esses desenhos, essas estrelinhas. E como nós vamos descobrir? Então, vamos começar aqui no 16. Ó. 16, para chegar no 24, então 8, 16 mais 8, 24. Então, aqui a gente sabe que foi acrescentado 8, né? Depois do 24 para o 32, mais 8. Então, a gente está vendo que é de 8 em 8. Então, aqui, ó, eu já sei que é de 8 em 8 aqui, ó, 32 mais 8, 40. Então, aqui vale 40. O número que ficaria aqui, 40. Então, eu já tenho 40 aqui, ó. Para confirmar isso, eu tenho 48 aqui. Então, 40 mais 8, 48. E agora essa estrelinha aqui? 48 mais 8, 56. Então, aqui, 56. Mas o 56, ele já está aqui. Provavelmente, né, eles esqueceram de colocar o número 64. Então, 56 mais 8, 64. Esquece esse 56 aqui, porque aqui vai ser 64. Por quê? Porque aqui, ó, 48 mais 8 já dava 56. Então, aqui que seria o lugar de 56. Então, agora, 56 mais 8, 64. E, para terminar, 64 mais 8, 72. Então, nós descobrimos aqui que a estratégia que ele usou, ele foi fazendo o quê? De 8 em 8. A sequência que ele usou, 8 em 8. Tá? Então, nós descobrimos. Depois, você vai colocar os números que você acrescentou. Escreva os números que deveriam estar no lugar das estrelas. Então, nós colocamos o número 40 na estrela, colocamos o número 56, colocamos o número 64 e o número 72. Vou colocar aqui o 74, né? Que ficou esquecido. Então, 64. Depois, tá pedindo para a gente colocar os números que estão aí em ordem na sequência, não, de 8 em 8, né? Tá perguntando, essa sequência possui qual padrão? Então, ela possui 2 em 2? Não. 4 em 4? Não. 8 em 8? Sim. Então, você vai marcar aqui. Foi o padrão de 8 em 8. Depois, está pedindo para você colocar os numerais em ordem decrescente. O que é ordem decrescente? É do maior para o menor. Então, o maior número que nós temos aí é o número 72. Depois dele vem o 64, depois 56, 48, 40, 32, 24, 16. São os números que estavam lá e nós fomos colocando do maior para o menor. Observe que de 8 em 8, ó. 72, se você colocar menos 8, 64, 64 menos 8, 56, menos 8, 48, 48 menos 8, 40,
40. Menos 8, 32. 32 menos 8, 24. 24 menos 8, 16. E agora, se você voltar ao contrário, 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40. 40 mais 8, 48. 48 mais 8, 56. 56 mais 8, 64. 64 mais 8, 72. Bom, e aqui para fazer a receita, então a dona Elza gasta 3 ovos para fazer um bolo. Então, para ela fazer 2, ela gasta 6 ovos. E para ela fazer 3, então ela vai gastar 9 ovos. Para fazer 4, 12 ovos. 5, 15 ovos. 6, 18 ovos. 7, 21 ovos. 8, 24 ovos. Então, a gente observou aqui, ó, que para um é 3, então a gente foi acrescentando mais 3 em cada receita, ó. Para 2, 6, depois 6 para outra receita de 3 bolos, 9, depois mais 3, ó, 12. Então, você vai observar, para uma receita eu gasto 3, para 2 eu vou gastar 6. E assim a gente vai para 3, até chegar no final e descobrir para 8 quantos ovos ela vai gastar. Então, 24 ovos. Bom, então aqui nós temos os brinquedos da Caroline. A letra A está perguntando quais os brinquedos estão faltando aí na sequência B. Então, aqui na sequência B, ó, eu tenho o dinossauro aqui não tem, então tá faltando o dinossauro. Aqui eu tenho a boneca, aqui não tem, então os brinquedos que estão faltando na sequência B é dinossauro e a boneca. Depois, está perguntando quantos brinquedos tem na sequência A. Então, 10 brinquedos. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 brinquedos. Depois, na letra C, está perguntando qual é o brinquedo que é o número 5. Então, vamos contar, ó, brinquedo número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o brinquedo número 5, ó, é o caminhão. Então, nós encerramos a semana 6 do PET volume 2 de matemática do segundo ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até lá!